Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fantasticast, o podcast da Mulher Fantástica. Esse Fantasticast, ele tá muito especial porque eu tô com uma amiga que eu amo de paixão, uma mulher que, assim como eu, é aguerrida, é corajosa e a gente trabalha na mesma área de atuação. Ela tem um nome muito forte em São Luís e eu tenho certeza que cada vez mais vai expandir esse nome para todo o Brasil. Se você ainda não conhece, eu quero te apresentar agora Vanessa Goldsman. Que Amiga, prazer. obrigada de coração por ter aceito o convite. Eu sei que é um bate e volta aqui em São Paulo e que bom que tu deixaste de fazer as coisas importantes que tu tem para fazer, afinal de contas, tu é uma mulher de muitas reuniões, para estar aqui comigo hoje, para a gente estar batendo papo com essa galera. Obrigada mesmo por ter aceito o convite, por estar aqui, e eu me sinto muito honrada de estar aqui dividindo esse espaço contigo hoje. Eu não poderia deixar de vir, porque você sabe o quanto que você é especial na minha vida, na vida de Ana, né? O quanto nós somos parceiras, nós somos da mesma cidade, nós temos visões de mundos parecidas, né? Nós acreditamos em um Deus. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser uma conversa muito especial. Ah, que massa, cara. Vanessa, ela é alguém que eu admiro, ela é alguém que faz um trabalho muito lindo e, como ela disse, ela é alguém que tem Deus no coração. Então, as pessoas, quando elas têm Deus no coração, elas se juntam como um imã. E eu Uhum, acho que isso é o que une a gente uhum. bastante, né? Ele estava dizendo para ela ainda há pouco, antes de começar, que eu queria dar muito um abraço, e Ana, Ana, se sinta abraçada por mim, viu? Bom, eu quero que tu explique pro público que está assistindo a gente quem é Vanessa Goldsman. Vanessa Goldsman é uma mulher que não aceita o óbvio, é uma mulher sonhadora, é uma mulher que veio com uma missão muito grande no coração. Desde muito nova eu recebi de Deus que eu teria uma missão de cuidar do emagrecimento das pessoas de uma maneira mais abrangente, com um olhar diferente, né? Então a Vanessa, em primeiro lugar, é uma mulher que sonha, é uma mulher que acredita, é uma mulher que tem fé, que acredita em Deus, com um propósito muito grande de transformar a vida de muitas pessoas através da saúde e do emagrecimento. Uma mulher com 39 anos, casada há 15 anos com a Ana Cláudia, apaixonada pela praia, pelo mar e por cuidar de pessoas. Que lindo, cara. Que lindo. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, quando tu me mandaste uma mensagem, uma das coisas que me chamou a atenção foi que tu disseste assim: eu tô vindo da Basílica de São José de Ribamar Uhum, e eu estava conversando com Deus. E a gente, na nossa história, nesses 2 anos, a gente teve muitos momentos de pico de excitação e da presença de Deus muito sim, forte, sim. né? Uma delas foi quando a gente foi apresentar lá o programa para o Joel, que ele disse, não, a Uhum, gente vai fazer. E uhum, eu lembro, e é muito marcante no meu coração, a gente saindo do café, indo para o shopping encontrar Miguel e Ana Cláudia, e a forma como a Ana Cláudia se comportou, de se ajoelhar no chão e agradecer por todas as orações. E é muito massa, Van, quando a gente tem um propósito, e um propósito que a gente, no caso eu e tu, a gente sabe que o nosso propósito vem de uhum, Deus. uhum, Mas quando a gente faz as coisas intencionalmente para o outro, quando a sim. gente cuida do outro de uma forma intencional. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que é o método Vanessa Goldsman e como foi que tu chegaste, uma menina, né, que começou estagiando na educação física. Eu Uhum, conheci quando tu fazia uhum, estágio na Água Viva, uhum. né, na Viva Água, desculpa, que tu fazia estágio na Viva Água, que eu te conheci lá. Eu treinava lá e Tu ainda era hoje psicóloga, né, ainda Lu? era psicóloga. E hoje tu é essa mulher empresária, né, que tem uma rede maravilhosa em São Luís, que atende no Brasil todo, que hoje está formando médicas para Uhum. seguir, levar o teu método adiante. Já atendeu mais de 14 mil pessoas, não é Mais isso? de 30, Lu. Mais de 30 mil pessoas, nossa. Então, assim, me conta um pouquinho dessa tua trajetória e me fala um pouquinho do método Vanessa Golds. Tá. É, Essa minha trajetória, ela começou quando eu tinha ali mais ou menos 12 anos de idade, Lu. Ela veio por uma dor. E Deus, ele coloca algumas dores na nossa vida para que a gente consiga passar por elas, aprender com elas e poder curar outras pessoas. Então, o método, eu digo que ele surgiu ali, em um momento de dor da Vanessa, quando na adolescência eu comecei a ficar gordinha, com todas aquelas alterações hormonais que a mulher sofre. E diante do corpo das minhas amigas da minha idade, eu era muito diferente. Porque eu já era muito grande, porque fazia esporte desde os 6 meses de idade. E ali eu ganhei gordura.
E eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz com o espelho. Uma atleta que sempre fez esporte, que comia bem, mas o corpo não condizia com o que eu fazia. Então ali começou uma inquietude muito grande. E aí eu pedia para minha mãe me levar nas Nutris, eu não conseguia seguir a alimentação porque naquela época só tinha restrição. Corta tudo, só come peito de frango, só come legumes sem sal, sem nada. E era um momento de dor porque eu chorava toda vez que eu tinha que almoçar. Porque eu tinha que comer aquela comida que eu não queria, mas eu colocava para dentro querendo aquele corpo que foi prometido, né? E não dava certo. Porque eu não estava ali sendo levado em consideração o meu ser como um todo. Faz isso, que é isso que vai te entregar o resultado que tu veio pedir. Então não durava muito tempo, eu ficava compulsiva. Quando terminava aquele período que a Nutri tinha mandado eu fazer, eu voltava a comer as coisas que eu gostava, E guardava tudo. chocolate, tudo, e ficava naquele efeito sanfona. E aí a minha mãe falou: ó, então agora a gente vai ter que ir para um médico. Aí no médico, o endócrino que queria me passar sibutramina e todos aqueles inibidores de apetite. E ali no meu coração ele já não aceitava aquilo. Eu já sabia que aquilo não ia ter um fim saudável. E eu falei assim: não, mãe, eu não quero. Eu não quero. Esse eu não quero. Eu vou ficar fazendo aqui mesmo o sofrimento. E ali eu comecei a sentir Deus falando comigo. E nessa trajetória dos 12 anos aos 17 anos, eu sofri do efeito sanfona. Eu não tinha o peso que eu queria. Eu não me sentia. A minha adolescência não foi um período leve. A minha adolescência foi um período que eu brigava com a balança. Eu não me sentia bonita no espelho. E aí, Lu, quando veio a época. Eu sempre falei que eu ia trabalhar com saúde nesse período, mas eu não sabia como. E com o passar dos anos, dos meses, eu falei, uma conversa assim com Deus, uma oração, eu falei assim: eu vou ajudar as pessoas a emagrecer. Eu vou me curar, eu vou me tratar. E se der certo comigo, eu já sei que é isso que eu tenho que fazer da minha vida até o último dia. E aí foi, Lu. A decisão tomada, a entrada na faculdade, todos os estudos que eu fiz foi voltado a desenvolver uma metodologia que eu sempre me colocava ali, porque eu queria ser estudada, eu queria ser analisada, porque tem que ter um porquê. Ninguém engorda, Lu, e tu sabe muito bem disso, só porque come demais. Não, não é sobre isso, né? Tu é autoridade na área emocional e eu me tornei autoridade na área física. Então, tu sabe que tem um peso muito grande, não é só o que você come, mas Isso, como o que você sente e isso, como você funciona, né? isso. E aí foi o período de toda a minha formação que eu me dediquei a não ser apenas uma aluna me formando. Eu me Perfeito. dediquei a ser uma grande profissional em formação para transformar vidas. Show. E todos os cursos que eu fazia, Lu, era para entender mais sobre os porquês. Sempre foi os porquês. Eu nunca aceitava a fisiologia dizendo que era o funcionamento do nosso organismo. Eu queria entender o porquê que quando o fígado não estava bom, o intestino não estava bom, impactava no emagrecimento, né? E aí entrou todas as minhas formações, né? A fisiologia, a medicina do esporte, a nutrição, o metabolismo e o treinamento. Então, eu me especializei nessas áreas para eu poder olhar o paciente desde o funcionamento bioquímico dele, o funcionamento metabólico dele, a nutrição dele para eu poder conversar com o nutricionista, o treinamento dele para eu conversar com o meu parceiro educador físico e assim esse paciente ter uma visão holística do emagrecimento e da saúde. E aí surgiu o método Vanessa Goldsman, que agora, Lu, em primeira mão já falando aqui para ti, que agora eu coloquei método VG. Porque como eu tenho novas parceiras de trabalho, não é sobre levar o nome da Vanessa, é sobre levar um método para o Perfeito. Brasil. Então, eu tirei o meu nome VG e coloquei só o V, eu tirei o nome Vanessa Goldsman e deixei só o V e o G. Porque aí fica mais fácil das pessoas entenderem que não é uma pessoa, é um movimento, é um propósito. Perfeito. Evan, eu sempre digo
que a nossa dor, ela pode ser a nossa maior fortaleza. Com E eu certeza. acredito muito que a nossa dor, ela não vem à toa. Existe um porquê, inclusive, pra gente sentir o que a gente sente, né? E tu transformaste a tua dor na tua maior fortaleza. Eu sei como é difícil, porque na minha adolescência eu também não tinha uma relação muito boa com o espelho, mas era o contrário, eu era muito magra, né? E eu não tinha essa relação benéfica com o espelho. Eu achava que eu tinha que ser muito legal, eu achava que eu tinha que ser muito engraçada para eu poder ser atraente para as pessoas. Não no sentido de atraente, da atração física entre homem e mulher, sim. mas para ser atraente mesmo. No grupo, No né, Lu? grupo. Porque eu me sentia muito feia. Eu me achava muito feia. Então, eu precisava muito me destacar no esporte para que as pessoas me olhassem. Porque pela minha aparência, elas não iam me ver. E tu sentiste isso também. E essa dor, e é muito legal quando a gente traz isso, entendendo que, pô, a partir daqui, eu já sei como é que eu posso impactar outras vidas. Para que essas outras vidas não passem pelo que eu passei. Não sintam o que eu senti. E isso é muito forte. E ontem mesmo, Van, eu estava conversando com uma aluna minha da formação em emagrecimento emocional. Elas estavam fazendo estágio dentro da aula de emagrecimento emocional do Clube Magra da Turma 22. E elas conversando no grupo, e uma entrou para mim no particular e disse assim, Lu, eu ainda estou nesse processo de emagrecimento. Às vezes eu fico me questionando, será que eu vou estar pronta para ajudar alguém? Né? E eu falei para ela, aproveita, pega isso para ti, te transforma através da tua dor. O passo que tu deste, tu já faz outra pessoa dar também. Então, vivencia o processo. Vivencia o processo em ti. Porque na hora que o processo der resultado em ti, vai dar resultado no outro. E às vezes a gente se sente inferior por isso. Né? Nossa, eu não vou conseguir porque eu ainda não passei pelo processo. Beleza. E é como eu sempre disse, o processo, ele é um processo que ele precisa ser feito primeiro em você. E foi justamente a frase que tu trouxeste, né? Eu precisei me curar para eu curar outras pessoas. Porque é completamente diferente, Lu. A força que você sente quando você é transformado, você vê o tanto que você precisa doar e servir o outro. Isso. Porque aquela transformação, ela muda completamente a tua vida. E como você se relaciona com as outras pessoas. Porque quando a outra pessoa vier para você pedir ajuda, você também já pediu ajuda para outra pessoa e você foi ajudado. Isso. Então muda. Não fica sendo uma troca entre paciente e profissional. Fica sendo um propósito de você mudar a vida daquela pessoa também. Então, é muito impactante. Isso eu ia te falar. Lu, o melhor de tudo agora nessa fase que nós estamos, né, de formar outras pessoas, é que todas elas passem pelo processo. Todas as médicas que eu formo, independente de estar com peso bom ou não, elas passam pelo processo como paciente. Porque o fato de nós cuidarmos como nós queríamos que alguém cuidasse de nós, a gente já coloca essa cultura, a gente já coloca essa sementinha dentro desse profissional que acredita no nosso método e ele vai replicar tão bem quanto se fôssemos nós ali na frente daquele paciente. É isso mesmo. Então, o processo, ele precisa ser vivido. Porque se eu sigo o caminho, eu sei qual caminho que eu vou levar o outro, né? E a questão da gente achar assim, pô, às vezes, não, será que isso é para mim? Vê qual é a tua maior dor, né? Qual é a tua maior dor? O que tu quer que as pessoas se livrem daquilo que tu viveu, que tu não quer que elas vivam, né? Sobre isso. Pô, que bacana. E, Ivan, então a pessoa, ela te procura, ela procura o método VG, e o que ela vai encontrar no método VG? Primeiro ponto, né, do método VG a gente vai estudar a individualidade bioquímica do paciente. A individualidade bioquímica é, de fato, como você funciona. Porque quando você vai a um profissional buscar o emagrecimento em um nutrólogo ou um nutricionista, cada um tem seu padrão, cada um tem sua metodologia. O que o método VG traz de inovador? Nós olhamos, analisamos mais de 50 marcadores de sangue. Marcadores do emagrecimento, hormônios, marcadores de longevidade, de inflamação, de vitaminas. Então, ali, às vezes, Lu, o paciente ele está com a dor de não conseguir emagrecer, mas ele não tem disposição. E a disposição faz com que ele não tenha uma rotina de treino ideal, faz com que ele não tenha uma boa libido, a autoestima já está baixa, não durma bem. Então, todas essas questões fisiológicas vão impactar no peso, no resultado final. Então, eu trago uma visão para ele mais refinada, mais personalizada dos porquês que ele não consegue chegar
em uma saúde com disposição e alto nível de desempenho e o emagrecimento. Então, o primeiro ponto é entender os teus porquês, como você está funcionando. O que está fora do eixo? Segundo ponto, como um dos marcadores mais importantes, você entender o seu metabolismo. As mulheres têm a mania de dizer que depois dos 30, depois dos 35, depois dos 40, não consegue emagrecer porque o metabolismo é lento. Mas se ele é lento, você sabe de fato o quanto que ele é lento? E o que você vai fazer para mudar esse metabolismo? Porque é muito fácil, Lu, você que trabalha com emoções, colocar a culpa em outra coisa. Já é um sabotador. Já é um sabotador. Então, eu vou abrindo toda a visão fisiológica do meu paciente, individualidade bioquímica, individualidade metabólica, e estudo o metabolismo através de um exame super moderno, a calorimetria indireta, e a individualidade estética. Nós vamos tirar foto, fazer medidas, fazer bioimpedância, para que eu bote ali, ó, todo um panorama de como está as individualidades dele, para dizer assim, olha, o teu ponto de desequilíbrio nos exames são esses, no metabolismo é esse, na tua estética é isso que a gente precisa mudar de composição corporal. Para ele poder entender que não é o que ele vai comer, não é o quanto ele vai treinar, e sim reequilibrar aqueles hormônios ou aqueles marcadores ou o metabolismo que está fora do padrão ideal. Então, a primeira coisa que nós fazemos com o paciente é dar o direcionamento e o diagnóstico do que está fora do ideal para que ele consiga ter esse processo de emagrecimento sem dor, sem restrição e sem medicações. Interessante. Muito bacana, porque tu acaba desvendando como que ele tá por dentro. Exatamente. Né? E respeitando a individualidade biológica dele, sabendo como é que tu vai fazer ali, onde é que tu vai mexer para que ele comece a desinflamar e para que comece a surtir o efeito da jornada, que é a jornada da alimentação, a jornada do treino, que as pessoas não entendem, que muitas vezes você não consegue fazer isso por uma questão que também é fisiológica, né? Porque uma coisa ela acaba puxando a outra. Então, quando eu mexo aqui, tudo ao redor muda, tudo ao redor mexe também. Eu acho que vai fazer sentido para ti isso que eu vou falar, que nessa formação médica, como eu escrevi tudo, né? Que é um novo negócio, eu fui escrever para eu poder formar outras pessoas. Sim. Né? Tu deve ter passado por isso também. O grande diferencial não é a dieta. O grande diferencial não é o treino. O grande diferencial é o método. No teu caso, o teu método emocional. No meu caso, o meu método fisiológico. Então, as pessoas têm que parar de colocar toda a energia na alimentação e toda a energia no treinamento, Lu. Porque o teu forte não é uma alimentação, não. O teu forte é todo o método emocional que você desenvolveu. Então, o que eu trago hoje para as pessoas? Treino e dieta é importante? Sim, é importante. Mas se você não tiver o método certo para te direcionar, que corresponde aos 70%, você só vai estar fazendo mais uma tentativa que no final você não vai chegar ao resultado que você quer. É isso mesmo. Eu falei sobre isso ontem, né? E muitas pessoas, 100% das pessoas, elas querem emagrecer. Só que nem todas podem emagrecer. Porque tem muitas mulheres, por exemplo, que é o meu público-alvo são mulheres, tem muitas mulheres que utilizam ainda o sobrepeso para quê? Para ter destaque, para ter força, para ter proteção. Então, existe uma recompensa por trás do sobrepeso. Enquanto a gente não trouxer do inconsciente para o consciente qual é essa recompensa, a gente vai estar todo o tempo encontrando barreiras para se sabotar. E a tua visão é uma visão mais de dentro. Quer dizer, não tenho como eu manter uma rotina de dieta ou de treino se eu não tiver disposição para isso. E o que é que vai me trazer disposição para isso? O que vai me trazer à disposição? É justamente eu estar com o meu organismo desinflamado. Exatamente, né? Exatamente. Que é o que as pessoas hoje, Lu, eu quero emagrecer. Qual é o caminho mais fácil? Tomar remédio. Tomar remédio. Ela Inclusive, não quer trabalhar a indústria a mente. do remédio, ele tá aí, né? Mas ela não quer trabalhar a mente, né? Ela não quer entender a fisiologia para tomar os nutracêuticos corretos. Porque se ela entende que o emagrecimento tem total relação com o estilo de vida e com a decisão dela, com as emoções e com a decisão de vida dela, Lu, para toda essa indústria de dependência medicamentosa, sabe? É isso mesmo. Nutracêuticos são para a vida, exercício físico é para a vida, uma alimentação saudável é para a vida, uma mente equilibrada é para a vida, um corpo saudável é para a vida. Então, eu vejo que nós temos missões parecidas,
com conhecimentos completamente diferentes, mas que Isso. no resultado final a gente quer transformar a vida dessas mulheres. Isso. Que no fundo se completam, né? Se Exatamente. completam. E assim, o transformar a vida é um transformar a vida de uma forma saudável, de uma forma consistente, que é diferente. Porque se a gente for analisar, Van, o mundo hoje, ele puxa a gente para o imediatismo. A gente quer Sim. tudo muito rápido. Uhum. O celular, ele é uma prova viva disso, né? Se eu quero um iFood, uma comida agora, pode ser qualquer comida, eu tenho ela aqui no meu celular, eu peço aqui pelo meu celular. Eu quero comprar alguma coisa, eu entro no Mercado Livre e aqui em São Paulo, então Sim. no mesmo dia tá na Chega. porta da minha casa, chega na minha casa. Se eu quero me transformar aqui, eu entro no Photoshop rapidinho, eu faço uma cintura, uma perna, Uhum. né? Uma bunda empinada, o que eu quiser. Então, assim, a gente está todo o tempo sendo treinado para ter as coisas imediatas. E aí entra uma coisa que é contra a nossa filosofia, né? Porque a nossa filosofia, ela prega o quê? Uma qualidade de vida com uma constância. Tu não vai fazer tua paciente emagrecer para entrar no vestido do final do Não. ano, não. Não é sobre isso. Eu não tenho nem amor por isso. Eu não coloco nem energia. Não é sobre isso, né? Não é sobre a roupa branca do Réveillon ou a roupa do casamento de fulana de tal que eu tenho que ir. É sobre a vida. Uhum. É sobre a vida. E sabe uma coisa que há uns anos atrás aconteceu comigo e que eu pensei assim, caramba, cara, é isso. Eu tava na Bodytech, eu ainda dava aula na Bodytech, eu cheguei na Bodytech mais cedo e eu fui pro banheiro. Eu tava secando meu cabelo de manhã cedo. Isso, estava sentado no banco do banheiro da Bodytech, né? Uhum, sim, Que o sim. banheiro as pessoas se encontram no banheiro lá. O banco do banheiro tinha várias senhoras que elas iam fazer uma aula de hidroginástica que ia começar 8 horas da manhã. Nisso, chegou uma senhora com eu achei lindo, porque ela estava com um roupãozinho, toda bonitinha, com a chave do carro na mão. E ela chegou batendo papo, conversando sobre o final de semana dela e tal. E eu secando meu cabelo aqui, olhando pro espelho, e elas batendo papo aqui. E alguém foi e perguntou assim: mas quantos anos a senhora tem? E ela com a chave do carro na mão. E ela olhou e disse assim: quantos anos tu me dá? Aí a pessoa disse assim: eu dou uns 70, 72 anos. Ela disse: eu tenho 86 anos. Nossa. Cara, quando ela falou: eu tenho 86 anos, Até tu virou. eu virei, cara. Falei assim: não, cara. Eu olhei assim pra ela. Falei: cara, minha meta de vida. Uhum. Minha meta de vida é estar com 86 anos dirigindo o meu carro, Bem. indo para minha academia, me Uhum. sentindo bem, disposta, caminhando de uma forma, né, precisa, tendo atenção nas coisas que eu quero. Essa é a minha meta de vida. E eu acho que é por isso que a gente trabalha, sabe? Não é essas promessas exorbitantes que a gente vê. Outro dia eu recebi um patrocinado, cara, que eu fiquei besta. Você ainda não emagreceu porque você não encontrou o método correto. Eu vou te ensinar a emagrecer dormindo. Você não vai precisar treinar, você não vai precisar fazer dieta, você vai apenas dormir. Nossa! E são esses tipos de promessas Sabe que muita são gente cai, encantadoras, né, né? Lu? Pois é, muita gente cai, né? E aí, eu sei que tem dias que tu te sente cansada, porque eu também me sinto, porque é muito forte as promessas, nós sabemos que é impossível de conseguir entregar isso, só que como o mundo está imediatista, essas pessoas, elas conseguem ter uma valorização diferente de quem está todos os dias ali construindo. Só que, Lu, tem um ponto que eu sei que tu leva em consideração nos dias que tu te sente cansada. Tu lembra da voz de Deus no teu coração. É isso. E mesmo nos dias de cansaço, mesmo nos dias de frio aqui em São Paulo, que não são fáceis para nós, né, que gostamos de calor, você olha na janela, tá tudo escuro, tá com neblina, tá frio, mas você vai lá cumprir a sua missão. Porque independente do que prometam, você sabe o que você é capaz de transformar na vida de uma pessoa. É isso. E você não para. Hoje mesmo, vindo pra cá, o Miguel falou assim: os justos serão honrados. Uhum. Ele disse: os justos serão honrados. A gente conversando dentro do carro. E eu falei assim: fala mais. Aí ele disse assim: a gente trabalha com honra. Uhum. A gente entrega aquilo que a gente oferece e a gente não engana ninguém. Uhum. Porque hoje, o que que a gente vê? A gente vê pessoas enganando todo o tempo e pessoas sendo seduzidas por isso. Uhum. E é como tu disse, chega uma hora que cansa.
Cara, caramba, que isso? Uhum. Né? Mas a gente entende que o processo no qual a gente está permitindo que as pessoas passem é um processo bem mais saudável. É a busca do bem-estar É a mesmo, né? forma correta, Lu. É a forma É correta. a forma correta. E Joel, essa semana, falou uma coisa que me tocou, assim. Ele falou, não é possível acordar todo dia cedo, dormir todo dia tarde e não dar certo. Vai dar certo. O trabalho devolve. É. Eu sei que tu tem uma visão muito grande, eu sei que tu mira algo muito grande. Então, eu recebo no meu coração hoje pra te dizer assim, Lu, a gente acorda cedo, a gente dorme tarde, mas tu vai chegar, a gente vai chegar. Vai chegar. A gente tá chegando já. É. Amém. É isso. Por E, mais que as propostas sejam sedutoras, mas é só um dia de cada vez. Evan, e eu quero falar um pouco contigo sobre as marteladas da vida, né? Uhum. Eu acho assim que o prego, quando ele se destaca, ele leva a martelada, né? A gente é de São Luís, é uma cidade fantástica, acolhedora, né? De um calor humano muito bacana. Sinto muita falta de lá. Teu instituto fica de frente para o mar, que o mar é terapêutico, Uhum. né? Perfeito, aquela visão ali da tua sala, ela é linda. Quem não conhece, acessa o Instagram de Vanessa para conhecer, né? Ou então vai em São Luís para conhecer, porque é realmente fantástico. O templo dela, eu não vou nem chamar de... É um lugar muito especial, viu, Lu? Muito especial. E nesse período que eu fiquei 1 ano e meio longe de lá, foi desafiador ficar longe. Eu Porque é um imagino. sonho realizado. E é um sonho lindo, né? Uhum. É como se tu tivesse sonhado, sonhado, sonhado até o dia que tu acordou dentro dele. Você tá Exatamente. vivendo ele. Exatamente. É isso mesmo. Como é que tu te sente em relação às marteladas da vida, assim? Por que que eu tô te perguntando isso? Quando a gente se destaca para fazer algo diferente, quando a gente faz algo diferente, a gente se destaca. Uhum. E é muito difícil para as pessoas, olharem e aceitarem que a gente cresça. Uhum. A pessoa, ela até quer teu bem, mas ela não te quer melhor que ela. Sim. Ela até torce para te ficar bem, mas a Mas partir não do momento melhor que que tu tá ela. melhor que ela já não quer, Uhum. né? E eu quero saber como é que tu lida com isso. Como é que tu lida com as marteladas? Como é que tu lida com os ataques, né? Como é que tu sempre lidou, na verdade? Porque eu acredito que, assim como eu, em vários momentos da vida, os ataques eles só mudam, né? Mas eles acontecem em vários momentos da vida. Como é que tu lida com isso? Lu, primeira coisa, assim, eu oro muito todos os dias, né? Eu tenho um meu momento de oração que eu não abro mão, que eu só pego no celular, só faço qualquer coisa, só faço qualquer coisa depois que eu já me enchi da presença de Deus. Então, isso aí já preencheu Já blinda. 90%, né, de tudo. Os outros 10% a gente vai lidando. Então, hoje, o meu principal segredo é a oração, é entregar, é escutar dele que essas coisas nunca serão maiores do que foi prometido a mim. Amém. Por mais que as pessoas falem, por mais que tripudiem, por mais que digam que não vai dar certo. Hoje, né, e desde o período que a gente veio para cá, né, para São Paulo, a gente se encontrou na mesma igreja. Foi. A gente tem o mesmo pastor e a gente conheceu, eu tenho certeza, que você conheceu um Deus que você não conhecia antes, assim como eu também, né? Então essa presença ela impregnou a minha vida de uma forma que antes isso mexia comigo, eu ficava chateada, eu ficava triste. Hoje em dia, eu só falo assim, Deus, tu sabes o que eu estou fazendo. Então, ninguém maior do que tu que sabe a hora que eu acordo, a hora que eu durmo e o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Eu não vou parar porque quem me deu a resposta foste tu. É. Então, hoje, Lu, eu lido com isso de uma maneira leve, porque eu já tenho uma blindagem que eu não deixo quem tá fora falar qualquer coisa. Tipo, pode falar, mas eu não escuto. Não entra. E não entra porque eu já ouvi o que eu tenho que fazer até o último dia da minha vida. Então, podem falar o que quiser. Show. Eu não tô nem aí mais. E a presença de Deus, né? Eu digo muito, cara, eu vim para São Paulo por uma coisa, mas Nós, Deus, né? Deus nos trouxe para outra, né? Aham. Quando a gente E uma achava vez que a era gente tava uma, falando sobre isso por mensagem, lembra? foi, Uma vez a gente verdade, conversou sobre isso por mensagem. verdade. Então assim, enquanto a gente achava que estava vindo para cá por uma coisa, Deus assim, Trabalho e ó, tal, não é isso. crescimento. Tu A gente vai para tu achava, né? conhecer o Deus, o teu Aham, Deus, né? aham. Para te entregar a tua vida para ele, para tu ser
serva do Senhor. Eu acho que esse foi o maior presente de todos, inesquecível, de fato, isso. E quando tu traz o Deus muito, muito, muito vivo, é sobre isso mesmo, porque a gente entende que a promessa, ela não é minha, ela não é tua. Exato. A promessa é dele. Então, se a promessa é dele, a promessa vai se cumprir. E ninguém que tá de fora sabe, Não Lu. sabe. Então deixa eu falar. É sobre E eu isso. vou repetir aqui o que eu te falei por mensagem. Por mais que a gente tenha vindo a São Paulo para um crescimento profissional, nós já éramos muito boas. Sim. Nós já somos, né? Sim. E a gente veio buscar novos conhecimentos, a network, mas nada se supera ao que nós recebemos. Esse foi o grande presente. Não supera. Porque eu falo muito isso com a Ana, amor, de tudo que a gente conquistou em São Paulo, tem alguma coisa que é imensurável. O Deus que a gente conheceu, que em São Luís, pela correria, pelo processo que a gente estava inserido, nós não teríamos o tempo disponível que nós tivemos aqui em São Paulo para dedicar, para abrir o coração e conhecer. Porque às vezes quando você está longe de tudo, Lu, você olha mais para você. E você deixa Deus entrar de uma maneira que antes a falta de tempo, a correria, os teus amigos, a tua família, o teu trabalho não te permitia. Perfeito. Então, aqui, você ficou só com o Miguel, eu fiquei só com a Ana, né? Você ficou com os meninos. Só que a gente não tinha família, né? A gente não tinha amigos. Tá só, literalmente. Tá só. Então, foi nesse momento de solitude, de solidão, mas não de tristeza, que Deus invadiu a nossa vida de uma maneira que nos transformou completamente. E assim, ele cuidou muito de todos os detalhes. Isso é clássico, né? No passado, eu fui para São Luís passar o Natal. Mas eu disse, não, cara, eu preciso passar um Réveillon lá na igreja e agradecer tudo. E foi, assim, o melhor Réveillon da minha vida. Não foi um Réveillon farto de ceias, de roupas. De festa. De roupas que eu vivi muito o Réveillon, que eu me preocupava muito com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem, com a festa que eu ia, qual era o hotel, né? Porque pra mim, Réveillon tinha que ser com glamour, para poder entrar o ano com glamour. Isso na minha fase de adolescência e tal, até a fase adulta. Mas esse ano foi um Réveillon especial. Foi um Réveillon literalmente pé no chão. Que é um Réveillon pé no chão, com Deus. E a gente tava lá, né? E eu lembro que eu saí daqui, tu ainda fizeste ceia na tua casa, não foi? Foi. Fiz antes de ir pra igreja. E eu não fiz nada de ceia, porque eu tinha acabado de chegar de São Luís. E realmente, eu fui... Quando eu falei assim, não é possível que deve ter algum restaurante perto. A gente comeu alguma coisa, rodei a família inteira, não tinha um restaurante. Fechado. Acabei comendo na conveniência de um posto de gasolina. Mas foi especial. Foi! Isso não fez não tirou com que o brilho. Diminuísse nada do que você recebeu. Não, de forma alguma. Não diminuiu o brilho. E foi fantástico estar ali sentado no balcão de uma conveniência, comendo salgado, tomando um refrigerante. Porque você já estava cheia da parte mais importante. Exatamente, é sobre isso. E assim, isso me faz sentir muito abençoada, sabe? E faz eu ver que tem coisas que a gente enxerga que outras pessoas não enxergam, infelizmente. E talvez não enxergarão. Né? E ao mesmo tempo que a gente precisa ter compaixão, nada de arrogância, de achar que a gente é melhor por conta disso, que a gente precisa ter compaixão, inclusive para entender os porquês das outras pessoas no mundo, né? Por que eu tô te falando isso, Van? Tu é uma mulher de sucesso, tu é uma mulher referência, como empreendedora, como mulher, como gestora, né? Como detentora de um método que ajuda a transformar a vida de pessoas, como uma mulher inteligente, estudiosa, esforçada, que pensa fora da caixa. Todo o método VG, ele existe porque tu sempre, desde o teu momento que tu ia para a faculdade, tu pensaste fora da caixa. Sim. Tu não queria ser mais uma, né? Tu queria trazer algo que de fato fosse edificar a vida do outro. E isso faz com que tu tenha um destaque. Né? Ontem uma aluna minha falou uma parábola que eu achei super interessante. A gente estava conversando sobre isso na aula e eu estava dizendo para elas que a partir do momento que elas começarem a se posicionar, elas têm que estar prontas para levar as marretadas, porque as marretadas elas vão vir, né? Só para tu ter uma noção, eu abri uma live há um mês atrás e eu comecei a falar de emoções. E um cara entrou na live e disse assim: quem é tu para estar falando de emoções? Tu é profissional de educação física. E quem é ele? Não. E na hora eu li aquilo ali. Eu falei assim, olha, eu não vou dizer quem eu sou. Porque, de fato, quem eu sou uma mulher que sou filha de um Deus vivo, que nasceu para ter uma vida abundante. Essa é quem eu sou. Mas eu vou te dizer o que eu faço. Bem antes de ser profissional de educação física, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga há 23 anos.
Eu atendo na clínica de psicologia há 23 anos. Então, se eu não puder falar de emoções, quem é tu pra estar falando aqui? Aí ele, ops, eu não sabia que tu era psicóloga. Então, assim, o tempo todo as pessoas, elas não estão preocupadas com a transformação que tu faz. Elas estão preocupadas em te apontar, elas estão preocupadas em te criticar. E eu tava falando sobre isso ontem com as meninas da formação, e uma menina, ela contou uma parábola que eu vou te contar aqui, porque, putz, foi fantástica. Ela disse assim, tinha um mestre e tinha seus discípulos, certo? E o mestre chegou para os discípulos dele, pegou 2 discípulos e disse assim, vocês vão me fazer um pedido. Cada um de vocês vão para casa e pensem, porque vocês vão me fazer um pedido. Só que o que tu pedir, eu vou dar em dobro para outra pessoa. E aí eles foram para casa. Poxa, o que eu vou pedir? Poxa, mas se eu pedir riqueza, fulano vai ser rico e o dobro. Nossa. Pô, se eu pedir saúde, fulano vai ter saúde e o dobro. O que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Chegou no dia seguinte. E aí, vocês pensaram? O que vocês querem? Aí eu, não, já pensei. Eu quero ficar cego de um olho. Meu Deus. Porque aí o outro ia ficar cego dos dois. Sim. Quer dizer, as pessoas, elas preferem não crescer para não ter que ver o outro crescer o dobro. Muito forte. Isso é muito forte. Né? Isso é muito forte. Então, assim, eu não quero, eu até posso querer que Vanessa esteja bem, mas eu jamais vou querer que ela esteja melhor que eu. Sim. E isso eu vivi desde o fisiculturismo. Quando eu comecei a competir no fisiculturismo, Van, tinha uma atleta em São Luís que ela era o top 1 na minha categoria. E quando eu comecei, eu era apenas uma iniciante. É tanto que o marido dela me ajudou, ele me pintou, ele me deu dica de finalização e tudo. Quando eu fui para minha primeira competição, que eu ganhei a primeira competição, ela passou a ser minha inimiga. Mas ela foi minha inimiga ao ponto de me sabotar de uma forma de ligar para o meu treinador, né, que era de Minas Gerais, ligar para ele e oferecer para ele dinheiro para ele não me atender mais. Meu Deus. Ou seja, ao invés de focar no dela, que ela já era uma mulher bonita, ela já tinha nome. E ela já tinha, já né? tinha todo tudo, todo o know-how, ela estava focando em me destruir. Então, assim, infelizmente, as pessoas, elas agem dessa forma. Principalmente quando elas não têm Deus no coração. Mas só que a vida delas não evolui, Lu. Não evolui. Eu tenho certeza que você passou na frente dela, não porque ela deixou de ser boa, mas porque ela olhou para o lado e se preocupou em te fazer não crescer. Exatamente. Hoje, uma das coisas que eu falo muito é, se você tem uma missão, não olhe para o lado, continue. Se o outro está crescendo, aplauda, porque vai chegar o momento que você será aplaudida. Não olha para o lado, não te preocupa com o outro, foca no seu. Ah, fulano de tal, aconteceu isso. Cara, que legal. Vai chegar o meu momento. Isso. Vai chegar o meu momento. E assim, se eu entender que a inveja, ela é um sentimento que traz um bloqueio em mim, eu não vou ter inveja. Um atraso, né, Lu? Porque o que acontece, Van? O nosso cérebro, ele quer todo o tempo nos manter onde? Numa zona confortável, naquilo que é bom pra gente. Então, a partir do momento que eu vejo Vanessa crescendo e que eu começo a ter inveja, eu vou criticar a Vanessa. Sim. Eu vou achar um ponto negativo em Vanessa. É. Só que na hora que eu achar um ponto negativo em Vanessa, o que meu cérebro vai entender? Ops, isso não é pra ti. E ele vai me bloquear de crescer. Então, qual é o movimento correto? Porra, top o método de Vanessa. Porra, top o que Vanessa tá fazendo. Porra, que massa. Olha a forma como Vanessa se comporta. Olha como tá o Instagram de Vanessa. Porra, bacana. Top. Eu vou validar. Porque aí, na hora que eu valido, a minha mente faz assim, ó. Peraí. Eu vou olhar o que Vanessa... Vou olhar o que Vanessa tá fazendo e eu vou modelar a Vanessa. E eu vou crescer também. E é aquilo que tu disse, né? Tu vai fazer do teu jeito. O meu momento vai chegar. E é por isso que eu digo muito, a gente, enquanto mulher, a gente luta muito por um espaço. Espaço na sociedade, espaço no ambiente de trabalho, só que as mulheres mesmo desvalorizam as mulheres. Porque uma quer ser inimiga da outra. Isso. Onde uma tem que ser parceira da outra pra... Ainda não chegou o teu momento de subir, não precisa. Não tem problema. Eu te apoio e tu sobe. A gente depois sobe tu todo me mundo. puxa. Exatamente. É sobre isso. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o quanto que tu tá crescendo, o quanto que tu já é gigante, porque isso me ajuda a crescer, né? E a forma como tu trata o emagrecimento e a tua missão de vida na transformação da vida de outras pessoas. Isso também me inspira. E o massa, tu ser nordestina, tu ser ludovicense, tu ser mulher, tu ser da mesma área minha. Então, a gente trabalha âmbitos diferentes, mas que acabam se completando. E eu aprendo muito contigo. Então, assim, não é à toa que tu tá aqui hoje.
Tu tá Parceiro, aqui hoje obrigada. porque, de fato, né, eu reconheço, eu valorizo, Obrigada. né, e eu me inspiro no teu trabalho. E eu acho que a gente precisa de mais mulheres que inspirem outras mulheres, né, e que apoiem outras mulheres, que de verdade deem a mão para outras mulheres. Porque é só dessa forma que a gente vai crescer, né? Nossa classe, ela é desvalorizada por conta da gente mesmo. Sim. E te dando feedback, você sabe o quanto que eu te acho uma grande mulher, né? O quanto que você é inteligente. Porque quando a gente sentava para conversar, eu te falava assim, Lu, eu não entendo, mas eu sei, eu não entendo da sua área, né, que é emocional, porque você veio, a sua base é psicologia, né? É. E eu não entendo, mas é muito fantástico, porque eu sei o quanto é os segredos da mente magra, né? O livro que você escreveu, o quanto que tem um peso diante do resultado dessas pessoas. Então, eu te digo também a mesma coisa. Tu não estás onde está à toa. Lu, não tem. O sucesso não aceita desaforo. É. Se você tá onde você tá, é porque você é muito boa, você é muito grande. E quanto eu estou feliz de ouvir o que você me falou, Van. Eu já estou fazendo também a minha formação. Cara, que incrível! Por quê? Porque nós não estamos guardando para nós, Lu, Isso. esse propósito, essa semente. Nós estamos transbordando na vida de outras profissionais que você vai chegar aí aos teus 80 anos, como você quer, você vai sentar com seus filhos, com o Miguel, você vai dizer assim, cara, olha o quanto de pessoas estão florescendo com a semente que eu coloquei. Porque tem uma passagem bíblica que cada pessoa é uma floresta. Você só não vai ser uma floresta se você não regar a sua semente. Perfeito. Então, imagina quantas florestas, Lu, você está colocando aí, com todo o conhecimento que você está passando para as suas alunas, para a formação de emagrecimento emocional que você vai fazer. Cara, isso é grandioso. Parabéns. Ah, obrigada. Nós estamos evoluindo, nós estamos sendo conscientes da missão que nós carregamos. Por mais tribulações que tenham, por mais dias difíceis que eu sei que tem, mas um dia após o outro você está ficando mais forte, está ficando maior e a sua missão, ela não tem limites. Então, parabéns. Estou muito orgulhosa do Poxa, que eu que ouvi de legal. você, viu? Evan, qual é, assim, a maior transformação que o método VG gera na vida da outra pessoa? A maior transformação do método VG é você conseguir ter uma saúde em alto nível, você ter um corpo magro e você se sentir bem sem ficar dependente de medicações. Você entender como o seu corpo funciona para, através desse entendimento, nós reprogramarmos o teu funcionamento e você ser livre. Livre de ficar bitolado na dieta tal, livre de ter que tomar a medicação controlada tal, para você se sentir bem com o espelho e para você acordar todos os dias para cumprir a sua missão de vida. Uma das coisas que eu falo em oração, Lu, é assim, ó. Deus, esse conhecimento que tu me destes, porque não foram os livros, em primeiro lugar, foi tu que colocaste na minha mente, ele é para que as pessoas vivam mais nesse mundo para poder transformar a tua missão. Cada um de nós temos uma missão. Então, se nós deixarmos as pessoas mais saudáveis, elas vão cumprir essa missão e esse propósito de vida com mais maestria, com mais disposição. Porque imagina, tu ter uma missão e tu não conseguir acordar de manhã. Tu ter uma missão e tu não dormir bem. Tu ter uma missão e ter o teu emocional abalado. Você não vai fazer como Deus quer que você faça. Então, a principal transformação do método VG é uma transformação de vida, de saúde, de emagrecimento, para você ser a sua melhor versão aqui nesse mundo. E é massa porque a tua fala, ela se resume no maior mandamento de Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente cuida do próximo, a gente está amando esse próximo. Exatamente. A gente Né? está transbordando, né? Exatamente. E é esse transbordo que faz com que a nossa missão seja mais linda, porque a gente entende que nada é nosso, tudo Nada. é dele, né? Tudo é dele. Veio na nossa mão como realmente uma missão de levar isso adiante, mas nada disso é nosso. E isso é, nossa, é o que faz a gente acordar e dormir todos os dias. E o fato de não ser nosso, de ser uma missão, a gente não pode parar. Não pode. Tem que continuar. É isso, mas como um exército. Aham. Como um E exército. trazer mais pessoas, que agora você está fazendo esse movimento, e trazer mais pessoas. E a minha primeira aula, Lu, na formação, ela não é técnica. A minha primeira aula, eu falo o porquê que eu estou fazendo isso. Que se as médicas não tiverem essa visão, nós vamos continuar sendo amigas, mas eu não vou passar o conhecimento.
A cultura, né? Então eu falo assim, eu faço o que eu faço porque eu recebi isso como missão de vida. Aqui não tem ego. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não importa as tuas especializações e o teu título. Importa se você quer entender e aprender esse método como missão de vida, como filosofia para você cuidar de pacientes dessa maneira holística. E aí eu conto a minha história, eu conto que eu já morri por causa do furacão e que eu tentei renegar uma vez o método, falei, é muito para mim, eu não vou dar conta. E o dia que eu disse que eu não estava pronta para isso, Deus quase me leva do mundo. E aí eu explico toda essa história para elas. Eu lembro dessa história. Pois é, né? Eu falei, não, já tá bom, já recebo o que Já eu tô queria. satisfeita. Já moro, já tenho tal coisa. Não, já tá bom, eu não preciso de mais. E eu tava indo para uma viagem e eu falei, eu tinha um contrato importante para assinar e eu não assinei. Falei, vou pensar se eu quero isso ou não. E na viagem quase eu não volto. Então eu mostro, e depois que eu orei para Deus e falei, se o Senhor permitir que eu volte, nunca mais eu deixarei de te honrar. Eu sempre, por mais difícil que seja a missão que tu me entregues, eu nunca mais vou dizer não sei. Eu nunca mais vou dizer talvez. Então agora é contigo, Senhor. E ele permitiu que a gente passasse por um furacão que destruiu tudo, um dos maiores furacões aí do México. A gente passou e, Lu, as coisas mudaram completamente de figura depois, né? Veio o Instituto, veio um outro patamar, a Vanessa em outro padrão de vida, a Vanessa São Paulo. Por quê? Porque eu não fiquei em cima do muro. Eu consegui me entregar 100% para viver o que Deus tinha para mim, né? O que Deus tem para mim. Então, eu vejo que essa transformação, Lu, e essa missão que nós temos é muito importante e é ela que nos faz acordar todos os dias. É isso mesmo. E que bom que a gente tem essa consciência, né? Que nada é nosso, que tudo é dele e que a gente precisa seguir essa missão, porque foi uma missão que foi nos confiada, Uhum. né? E quando algumas coisas não dão certo, você consegue entender que não é porque você não é boa ou porque você fracassou. Você simplesmente foi imediatista e abriu uma porta que não era para você ter aberto. Perfeito. E aí Perfeito. você tem calma e tem paz para dizer assim, Senhor, me perdoa. Não deu certo, não foi porque eu não sou boa, é porque eu fui teimosa. É, Só me exatamente. coloca no caminho de novo. É isso mesmo. E é muito bom quando a gente tem a nossa visão das portas que não foram abertas por ele. Hoje em dia, Lu, eu tenho essa tranquilidade, sabe? Porque como eu sou muito acelerada e tu também é, da gente Ai, colocar mil as coisas, ideias, e mil tal. coisas. Hoje, quando não dá certo, eu já entendo. Eu só vou orar. Eu falei, entendi, Deus, me perdoa. É, Me coloca só no teu caminho. é isso mesmo. É isso mesmo. Dá outro entendimento pra gente, que a gente é muito, muito dominante, muito ali de fazer acontecer. E hoje eu tenho muita calma. Tal coisa não deu certo. Eu entendi. Mais vale uma porta que foi fechada por ele do que uma que foi aberta sem ser por ele. Nossa, eu não tenho nem coragem de entrar mais. É exatamente isso. Eu sei que o peso é muito O grande. quê? Evan, e fala um pouquinho mais da formação. Essa formação é exclusiva para médicos? Fala um pouquinho mais. Quem quiser conhecer o método Vanessa Goldsman, como é que faz? Legal, Lu. A formação Método VG, né? Eu passei muito tempo estudando qual seria o melhor formato, né, de entregar todo esse meu conhecimento, né? Todas essas especializações que eu já fiz. E hoje a formação Método VG, sim, é só para médicos, né? Eu ensino todas as áreas que eu estudei, treinamento, fisiologia, nutrição, medicina do esporte, né, metabolismo, para que essas médicas elas consigam fazer a mesma coisa da Vanessa, ou seja, replicar a Vanessa pelo Brasil e mais, né, Lu? Porque eu decidi que fosse médica. Porque hoje os pacientes, eles vêm com problemas de saúde, um problema na tireoide, Sim. um problema hormonal, Metabólico. metabólico. Então, assim, hoje, as médicas que eu tenho no ecossistema, cada uma cuida de uma área específica. Então, tem saúde mental, tem ortopedia e doença autoimune, tem metabolismo, tem tireoide, tem SOP, tem reposição hormonal. Então, eu digo que hoje, as médicas, nós somos um super time, onde dentro de um ecossistema de saúde, onde a Vanessa não consegue cuidar, a outra médica consegue cuidar. Onde a paciente precisa de reposição hormonal, a médica de metabolismo que não faz reposição hormonal já pede ajuda para a médica de reposição hormonal. Ou seja, nós hoje, nesse ecossistema de saúde do método Vegelo, nós somos parceiras de trabalho, onde se Formou uma grande mastermind. Exato, onde se chega um paciente que eu não tenho know-how
para especialização para cuidar daquele paciente, eu tenho uma médica dentro do ecossistema que vai entrar com a expertise dela para tratar aquele paciente junto comigo. Então, uma tem conexão com a outra. Perfeito. Não existe ninguém melhor. Então, por isso que eu te falei, Lu, eu ainda não abri para mais profissionais, porque o meu foco é deixar esse time muito forte e depois perceber quem são as outras especialidades que nós precisamos no ecossistema. Então, hoje o método VG é uma coisa assim que enche meu coração de orgulho. Estou muito feliz e mesmo horas e horas dedicada, vale a pena porque é um grande exército, é uma grande comunidade. Bacana, cara. Muito bacana. Então, médicos aí do Brasil todo, como é que faz para poder? Tem algum formas para preencher, lista de espera? Tem no meu direct, agora as turmas estão fechadas do primeiro semestre, já tiveram 2 turmas de Sim. formação, agora eu só vou voltar a dar o start, né, no segundo semestre, então é só me chamar no direct, né, Vanessa Goldsman vai estar aí na tela, e falar que tem interesse na formação médica, que você vai estar habilitado, né, a atender em um dos métodos mais exclusivos do Brasil, o método que tem o olhar metabólico, fisiológico, nutricional, estético, para você conseguir conduzir o paciente, né, no processo de emagrecimento do início ao fim, para que ele se livre do efeito sanfona e não precise usar medicação. Perfeito. Maravilha, maravilha. E é legal isso quando a gente tem a mesma coisa que eu disse para as meninas da minha formação. Falei, o motivo de eu estar fazendo isso aqui é para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Exato. Porque vai ter sempre o público que tu alcança, não é o público que eu vou conseguir alcançar. E que se conecta, né, Lu, com a pessoa, né? E seria muito egoísmo, eu acredito. Guardar esse conhecimento, guardar essa metodologia só para mim. Não dá. Não tem como. Não tem como. Então, chega o momento de preparar outras pessoas para que elas consigam levar essa mensagem adiante, né? E uma coisa muito importante que tu disseste acerca da cultura. É muito importante a gente ter pessoas que têm valores que são alinhados com os nossos, para poder levar isso de uma forma mais importante possível. É como eu sempre digo para as minhas meninas, se a gente focar no dinheiro, o dinheiro vai sair do bolso. Eu já ia te falar isso. Quando a primeira coisa que eu falo com elas é que vocês não estejam aqui em primeiro lugar pelo dinheiro. Não é sobre isso. Não é sobre a vida que vocês veem que eu tenho. Não é isso. Isso é reflexo da minha doação. Exatamente. Então, se vocês querem um outro patamar, não é focando em atender 10 pacientes sem qualidade. Não, é transformando a vida de 10. Aí isso vem como consequência, você não corre atrás. Então, isso que você falou também é prioridade para mim na formação. Porque como é uma cultura que nós estamos passando, Lu, a gente tem que passar todos os pilares que para nós é inegociável. Então, essas pessoas que vão replicar, que vão ser, né, sementinhas nossas, elas precisam ter também a nossa forma de agir no mundo, né? A nossa forma de pensar. E é importante que elas levem isso adiante, né? Com coesão, com honra, Sim. né? Respeitando os valores, isso é muito importante. E é bacana saber que esse novo passo foi dado também na tua vida, sabe? Sim. De estar expandindo o método VG aí para todos os lugares do Brasil. Isso é fantástico, de fato é fantástico. Vamos! Antes de fazer uma pergunta para ti, que eu nem te disse qual era a pergunta, eu quero fazer um agradecimento especial aqui aos meus parceiros, meus patrocinadores, que sem eles, esse podcast não estaria acontecendo. São eles, Farmapele São Luís, a melhor farmácia de manipulação da ilha. Nela eu confio de olhos fechados. Então, se você está precisando de uma medicação de forma personalizada, amiga, pode entrar em contato com a Farmapele, porque é garantia, tá? De qualidade e de resultado. Eu quero agradecer também às lojas Personal Prime. Na loja Personal Prime, você encontra qualquer equipamento para treinar na casa, na praia, na fazenda, na montanha, em qualquer lugar. Eles também entregam para todo lugar do Brasil. E a clínica de estética Ana Paula Castro. Ana Paula Castro, ela tem uma clínica de estética em São Luís, então se você é aí de São Luís, quer fazer um procedimento estético com um preço e uma qualidade sem igual, Ana Paula Castro Estética. Então, eu quero agradecer a Farmapele São Luís, as lojas Personal Prime e a Ana Paula Castro Estética, porque se não fosse por eles, eu também não estaria aqui, bebê. É sobre isso, né, Belchior?
Passou, Belchior, no teste? Belchior Top. também compra na Farmapele, viu, gente? Vamos. E eu também compro na Farmapele e sou parceira, hein? É parceira Não Farmapele. não quis te atrapalhar, mas assina embaixo também. Muito bom. Não só vamos, mas todos os Não, pacientes da todo o clínica, do método do VG, Instituto. todos os médicos pelo Brasil, quem entrega, a única farmácia que nós indicamos é a Farmapele. Não Perfeito. só a Vanessa, não só o Instituto, mas todas as médicas formadas no método, a farmácia de indicação é a Farmapele. Então, eu assino embaixo, assim como a Luciana acabou de falar. Que massa, tá vendo? É porque é qualidade, gente. Uhum. Quem não conhece, por favor, farmapele.São Luís, _ São Luís. Vamos lá. Top. Evan, e aí, com tudo que é bom, ele dura pouco, né? Não, Foi, olha, foi olha, incrível, viu, Lu? né? Foi incrível, viu? Adorei aqui, ó, sentada. Gostou? Fazia tempo que a gente não batia um papo e Pô. conversando, assim, sobre a vida, De né? uma forma Sobre a leve, nossa né? visão. Porque a gente conversa no WhatsApp, conversa ali no direct, mas eu tenho certeza que o que nós falamos aqui, muitas pessoas vão ser impactadas e inspiradas. É isso Porque nós mesmo. somos duas mulheres que viemos com uma missão incrível. E que bom que a gente tem a oportunidade de estar junto, dividindo, Sim, né? sim. O palco da vida Sim. mesmo, e tirando dúvidas, e uma aplaudindo a Sim. outra, né? E valorizando o trabalho da outra, acho que isso é muito importante. Com certeza. Vamos, eu quero que tu olhe para aquela câmera ali, Certo. tá? E tu fale alguma coisa pro público que tá assistindo, mas algo que tu precisa falar e que tu ainda não disse hoje. O que que é? Que eu ainda não disse hoje. Tenha coragem para viver o sonho que Deus colocou no seu coração. Nos dias ruins, acorde, agradeça. Coma bem, durma bem, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde e sempre coloque em primeiro lugar a sua família. Por mais que você queira um sucesso, se esse sucesso te afastar da tua família, você não vai ser feliz de verdade. Então, esse é o meu recado para você, que em primeiro lugar é família, em primeiro lugar o seu coração e em primeiro lugar as pessoas que você ama. O sucesso vem, mas sem as pessoas que você ama, não vai fazer sentido. Se as pessoas que você ama não é sucesso. Não é sucesso. Não é sucesso. Perfeito, perfeito. Então, isso foi o que veio do coração Que massa, para você que está nos assistindo. que massa. É isso mesmo, o sucesso é estar com a família. Uhum. É exatamente isso. Van, obrigada de Obrigada a coração. Foi um papo muito gostoso. Eu Foi. tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente que está assistindo a gente aqui, Uhum. tá? Obrigada. E quando tu voltar aqui em São Paulo, a gente vem de novo Tamo para junto. mais um assunto. Tamo junto. Tá bom? Tá bom? Beijo, Lu. Beijo, Obrigada, meu viu? amor. Ó, e para você que amou esse podcast, não te esquece, te inscreve no canal, assina o sininho. Toda segunda-feira, 6 horas da tarde, tem um episódio novinho pra ti, pequena. Eu tô te esperando segunda-feira que vem, hein? Beijo grande e fica com Deus. Top.